Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará, uma das plataformas da publicação mais antiga de nosso estado. No anuário você encontra informações importantes de diversas áreas do nosso estado, uma compilação de dados políticos, econômicos, sociais, institucionais, culturais e históricos do nosso estado. No programa de hoje, vamos falar sobre os municípios cearenses. Para isso, eu converso com o superintendente regional do IBGE no Ceará, Francisco Lopes, e recebo também Kleiber Medeiros, analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES. Vamos falar da delimitação e georreferenciamento dos municípios cearenses, bem como sobre a inclusão de algumas cidades no semiárido nordestino. O programa especial Anuário do Ceará já começou. O trabalho de georreferenciamento é feito por meio de um convênio entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica do Ceará, o IPES, e a Assembleia Legislativa do Ceará. Para falar sobre esse trabalho tão importante, eu recebo hoje o superintendente regional do IBGE, Francisco Lopes, e o analista de políticas públicas do IPES, Kleiber Medeiros. Sejam muito bem-vindos ao programa e obrigado pela presença de cada um de vocês. E numa questão que é extremamente importante, eu estava conversando com vocês há pouco, e desde 1951 que não se faz não existia nem georreferenciamento nessa época, em 1951, né? Perfeito. Eram 95 municípios só nessa época, Isso. Então esses limites foram estabelecidos oficialmente pela última vez em 1951 e já se vão aí... Mais de 60 anos. Mais de 60 anos, né? E agora com toda a tecnologia, né? Praticamente dobrou a quantidade de municípios do Ceará e daí a necessidade desse trabalho agora para estabelecer esses limites aí que têm uma enorme influência na vida das pessoas, onde elas nasceram, onde vai votar, enfim, mil coisas. Eu queria ouvir logo a respeito desse histórico aí, começando em 1951 e por que tanto tempo, porque um intervalo tão grande para se fazer novamente esse estudo. Bem, queremos agradecer o convite para debatermos um assunto tão importante para o estado do Ceará, que vem a ser a questão dos limites municipais. Como você colocou, o IBGE, o IPES e a Assembleia Legislativa firmaram um convênio desde 2009, no sentido de fazer a análise dos atuais limites dos municípios, advinda da lei de 1951, quando à época existiam 95 municípios, hoje nós temos 184, e a partir daí essas leis elas não foram devidamente atualizadas na sua totalidade. Então, permite que a gente faça essa atualização e, o mais importante, faça o georreferenciamento desses limites. O que é isso? É apontar o ponto de limite entre um município e outro, porque anteriormente, de acordo com a lei de 1951, os limites eram feitos assim de acordo, como não existia população nas áreas, então o legislador ele apontava o limite e algumas dessas localidades, elas ficavam para um ou outro município sem a precisão adequada. Tanto é que hoje, analisando os limites, nós observamos o limite passa em um local, a localidade que vinha sendo administrada por um município pertence a um outro. E isso causa um problema em relação à aplicação de recursos públicos. Então, o georreferenciamento ele vai apontar onde começa, onde termina o município. E a devida aplicação e os investimentos eles serão colocados justamente naquele município em que a ele se destina. Curiosamente havia dúvida até onde o sujeito estava num limite desse assim, ele nasceu aonde, em qual cidade. Até fazia uma escolha meio aleatória, né? Enfim, mas o que é que tu tens a dizer a respeito, por favor? É interessante observar que em 1951, quando foi editada a última legislação, a gente tinha apenas 95 municípios no estado. E hoje nós temos 184 municípios. Além do aumento do quantitativo de municípios no estado do Ceará, houve também um crescimento populacional. Consequentemente, um significativo processo de expansão urbana. Nós temos, dentro do âmbito do estado do Ceará, diversos problemas de limites municipais devido a essa legislação ela ser anacrônica. Ou seja, ela ter sido editada dentro de um contexto temporal que não retrata a atual situação do território. Então, no âmbito do convênio do projeto do Atlas de Divisas,
nós temos um escopo de uma metodologia que busca a fazer a atualização dessas divisas municipais, ouvindo quem mais interessa, a parte mais interessada, que é a população e os municípios. Então, neste âmbito, o projeto ele já conseguiu alguns avanços em algumas regiões, que nós trabalhamos no âmbito regionalizado, são 14 regiões de planejamento que nós trabalhamos, e conseguimos já alguns avanços no contexto de atualização das divisas municipais. Então, assim, metodologicamente, o projeto, inicialmente o IBGE, junto com o IPES, ele faz a análise da legislação das divisas, buscando identificar o arcabouço legal. E, num segundo momento, nós trabalhamos o georreferenciamento dessas divisas que são postas na legislação de 1951. Em algumas situações, os elementos de divisa que são citados na legislação, eles não são mais identificados no território atualmente, dificultando a delimitação dos limites municipais. Mesmo assim, é elaborado um mapa de divisas preliminar e este mapa é enviado para os municípios, de forma a dar publicidade e transparência. No segundo momento, a Assembleia Legislativa ela convida a população envolvida e os gestores municipais a estarem participando de audiências públicas nas regiões, de modo a estar debatendo a questão dos limites municipais. E nessas audiências públicas nós recebemos as demandas por parte dos municípios sobre questionamentos de determinadas localidades, se pertence ao município A, se pertence ao município B. E após essas audiências públicas, nós procuramos trabalhar em conjunto com os municípios, realizando a atualização dos limites municipais. E qual seria a principal justificativa deste projeto? É dentro de um contexto de nós darmos segurança jurídica aos municípios. Porque o que ocorre? Em muitas situações, um determinado prefeito, ele pensa que está administrando um território, ele implanta uma indústria, constrói uma escola, um posto de saúde, pensando que aquela localidade pertence ao seu município, quando de fato ele está em território de outro município. E também a própria população, sobretudo a que se localiza em áreas de divisa, ela se sente em algumas situações no limbo, porque ela não sabe se encontra no município A ou se encontra no município B. Então, desse modo, o projeto, por estar almejando fazer a atualização das divisas municipais, ele busca, a partir da delimitação através de georreferenciamento, ter o limite municipal de forma precisa, de modo que tanto a população quanto o gestor público, ele saiba onde inicia e termina o seu município. O trabalho iniciado em 2009, isso termina quando? Em 2009. Nós esperamos que 2018 esteja tudo votado, que a gente tenha uma lei única para o Estado e a partir daí fazemos... 2018 votado, quer dizer que o trabalho técnico já foi praticamente finalizado. Já está no final. Para ter uma ideia, em dezembro passado já foi votada uma lei com 128 municípios já com seus limites já referenciados. Os outros 56 nós estamos trabalhando. Tivemos agora, recentemente, no princípio desse mês, as duas últimas audiências públicas, em que os municípios foram debater os seus limites, foram verificar, e a partir daí nós vamos ter ajustes com acordos que serão assinados, e depois a equipe volta a campo para georreferenciar esses locais acordados, e aí fazemos um novo memorial descritivo, e após nós vamos apresentar à Assembleia para uma discussão final pelos senhores deputados e quando eles puderão aprovar ou não. Então o trabalho está bastante avançado e, evidentemente, o Atlas de Limites, né, o projeto... O nome é esse, Atlas de Limites. Disso aí vai sair um documento chamado Atlas de Limites dos municípios cearenses. Depois de aprovada a lei, então nós vamos desenhar um Atlas dos limites. Em cada município vai ter o seu Atlas, em que vai ser possível você identificar onde começa e onde termina. Isso é importante porque, para o IBGE é fundamental que nós vamos apontar a partir do censo 2020 os novos dados populacionais. Esses novos dados populacionais eles são fundamentais porque eles permitem a fixação dos coeficientes para o Tribunal de Contas da União, ou seja, de quanto o município vai perceber de repasse financeiro do FPM. Também vai inserir que isso vai influir nas verbas que vão para a educação, nas verbas que vão para a saúde, ou seja, o município inteiro sai ganhando. E mais ainda a população, porque hoje nós temos situações em que existem moradores que moram no limite.
Então, parte da casa está em um município, parte da casa está em outro. Chega a ocorrer isso. Chega do correio, vamos supor, conta de energia, dizendo que ele é do município A, chega da conta de água dizendo que é do município B. E ele não sabe, afinal de contas, onde está. Quer ser atendido por um equipamento de saúde. Busca lá, disse que não pode ser porque ele mora no município A. Busca o outro, disse que não pode porque mora no município B. Ou seja, ele é prejudicado. Com esse trabalho, nós vamos saber rigorosamente onde ele está e ele será bem atendido. Então, ganha a população e, com isso, o exercício da cidadania é melhor. Mas, não tenha dúvida. Quanto tempo temos ainda nesse bloco? 5 minutos. Então, vamos a um ponto aqui que eu acho fundamental. Eu quero que vocês contem, cada um de vocês, histórias onde as situações foram mais complicadas, casos como esse, onde havia mais distorções. O que é que vocês descobriram nesse estudo que já vem desde 2009? Então, deve ter aparecido muitas situações assim, até curiosas. Queria que vocês começassem a relatar. Bom, no âmbito do projeto do Atlas de Divisas, nós conseguimos fazer alguma atualização dos limites municipais, contemplando a atual situação administrativa. Por exemplo, nós temos um distrito chamado de Tomé, que se localiza entre os municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré. Quantos habitantes Tomé tem, você sabe? Tem cerca de 3.000 habitantes, né, Lopes? Aproximadamente. É um distrito com um porte populacional razoável. Desculpa, repetindo, entre Limoeiro do Norte e Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe. E é engraçado que a legislação que atualiza, que define o limite entre Quixeré e Limoeiro do Norte era uma antiga estrada. E essa antiga estrada ela não era mais identificada no território, dificultando desse modo a definição precisa dos limites municipais. A população não sabia se recorria a Limoeiro do Norte e, ao mesmo tempo, não sabia se tinha que ir para Quixeré. Então, dentro desse contexto, ficava a situação difícil para a população para poder exercer a sua cidadania. E como é que ficava a contagem de população, se havia essa dúvida? O que ocorre? O IBGE ele trabalhava nos censos demográficos com um limite operacional, ou seja, que era um limite por identificação por ruas dentro do distrito. E a partir desse limite operacional, que era usado nas contagens populacionais do IBGE, nós iniciamos uma discussão com os municípios e também ouvindo a população, de forma a validar aquele limite operacional que era trabalhado. Após diversas discussões e trabalhos de campo que nós tivemos lá na região do Vale do Jaguaribe, chegou-se a um consenso entre os gestores municipais e foi firmado um termo de ajuste de divisas, atualizando os limites municipais de Quixeré e Limoeiro do Norte, de forma que a parte do distrito que era administrada por Quixeré ficou para o município de Quixeré e a parte do distrito que era administrada por Limoeiro do Norte ficou para o município de Limoeiro do Norte. Ué, quer dizer que o povo tomoense ainda está dividido ainda? Está dividido, mas agora também está dentro de um contexto que está regularizada a situação jurídica do limite. Nós temos um distrito que pertence a metade de uma cidade, metade a outra. Curioso, mas você vai falar, Lopes, depois no próximo bloco que nós temos agora que fazer o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa especial no Ar do Ceará. Hoje recebendo o superintendente regional do IBGE, Francisco Lopes, e o analista de políticas públicas do IPES, Cleiber Medeiros. E a gente discutiu no bloco anterior um caso peculiar. Tomé, um distrito que fica entre Limoeiro do Norte e Quixeré, né, ali na região Jaguaribe, 3.000 habitantes. E eu imaginei que ao final do trabalho de pesquisa, já o referenciamento, o Tomé ia se chegar à conclusão que Tomé pertencia ou a Quixeré ou a Limoeiro do Norte. Mas não foi bem assim. Quais são... Por que essa decisão? Por que não deixar em um município só? Fábio, acontece porque existem investimentos do município que são feitos nas áreas. Então, o que aconteceu? Em determinada área, o município de Limoeiro aplicou recurso e em outra o município de Quixeré. E isso poderia, se a gente toma essa decisão, poderia causar um problema de ordem jurídica, porque
o prefeito atual, o ex-prefeito, poderia ter que responder porque fez a aplicação de recursos em uma área que não pertencia aos seus municípios. Entendi. Então, para evitar esses problemas jurídicos, a gente, juntamente com os municípios e ouvindo a população, chega a um consenso de uma linha em que atenda aquilo que foi realmente aplicado. Então, não causa esse inconveniente jurídico. Temos também outras situações de outros municípios. Só para finalizar esse caso, Tomé, a população, antes ele pertencia a quem? Antes era assim, a área urbana estava em um município, a área rural estava em outro. Compreendi. Entendeu? Então, hoje ele ficou de tal forma que houve uma determinada linha em que atendeu bem. E a população maior, a área urbana, ficou no município em que ela gostaria de estar. Por favor. Tomé ele é um distrito do município de Quixeré. Ao longo dos anos houve um adensamento populacional no município, que consequentemente teve uma expansão territorial para o município de Limoeiro do Norte. E com o passar dos tempos foi identificado, por exemplo, escolas de Limoeiro dentro do distrito e escolas de Quixeré dentro do distrito de Tomé. E com essa atualização dos limites municipais não houve nenhuma a transferência de equipamentos públicos de um município para outro. Compreendi. E sim a regulamentação da atual situação administrativa. Uma decisão salomônica e racional, né? Necessariamente racional. Exato. Mas você falou que outros casos similares aconteceram, qual você citaria Tivemos também? outros casos, e a gente pode falar agora recentemente, na região metropolitana de Fortaleza, onde estão as situações mais críticas. Então, por exemplo, Maracanaú com Fortaleza. O limite da lei de 1951 é uma linha reta, em que hoje passa por cima de casa e, evidentemente, corta os domicílios. A pessoa está na sala, está em Fortaleza, está na cozinha, está em Maracanaú ou vice-versa. E ele não sabe onde estaria. Então, também em reuniões que ocorreram entre os representantes dos municípios de Maracanaú e de Fortaleza, chegou-se a um consenso de uma linha, fazer um limite que segue a rua. Então, com isso, fica fácil para a população, fica fácil para os gestores. E também respeitando essa aplicação de recursos, de equipamentos escolares, de equipamentos de saúde, e isso satisfez. Ali também é uma área mais complexa, porque engloba uma parte que tem a ver com o distrito industrial. Sim. Mas também chegou-se a um ponto em que os municípios, eles em determinado local cedem áreas, em determinado local recebem área. Então, quando você chega no ponto final, existe o ganha-ganha. Os dois ganharam. E a gente chega num limite ideal. Aconteceu também com Caucaia, junto com Fortaleza, também existiam problemas, de uma forma muito salutar. Tanto o atual prefeito de Caucaia quanto o atual prefeito de Fortaleza chegaram a um consenso de negociações e áreas que quem vai sair ganhando é a população, né? Então, esse trabalho ele tem essa importância. Essa discussão está ocorrendo, os limites já estão definidos, nós já fizemos o limite, já fizemos o referenciamento e em breve estaremos apresentando à Assembleia Legislativa para a votação. E, recentemente, nós estamos discutindo os limites de duas áreas que faltam, quer dizer, o norte, região norte do estado e também a região da Serra da Ibiapaba, onde os problemas são mais densos, né? Mas, felizmente, até devido à publicação anterior da lei, os prefeitos eles já estão mais cordatos no sentido de que tem que chegar a um consenso, porque senão os dois perdem e os dois correm riscos em que se aplicar recurso em uma localidade em que não pertence ao seu município, ele pode responder e, quem sabe, perder até o mandato. Então, esse risco há de ser evitado. Então, é um trabalho bastante significativo e importante para o nosso caso. Bom, ao final, pelo que eu percebo, haverá implicações de tamanho de território, de tamanho de população de alguns municípios, não é isso? Isso. Viu, Joelma? Então, preste atenção aí que no próximo anuário, municípios estou falando aqui para nossa editora do Anuário do Ceará, municípios com áreas diferentes, provavelmente no próximo anuário já tem essa informação, e com população diferente também por causa desse trabalho. Isso certamente acontecerá, não é? Certamente acontecerá porque a atualização dos limites municipais, o trabalho técnico vai ser enviado para a Assembleia Legislativa. Na medida que será avaliado pelos deputados estaduais e transformado em legislação, o IPES adotará esse trabalho técnico nos seus mapas municipais,
consequentemente informará o IBGE dos novos limites municipais, que estará adotando nas suas pesquisas censitárias, né? Tanto no censo demográfico quanto em outras pesquisas que adotem o limite municipal como unidade de pesquisa. O Lopes comentou aí que a gente trabalhou na região de Sobral e de Ibiapaba na semana passada, realizando audiências públicas, e também foi oportuno comentar que na audiência pública da Serra da Ibiapaba, que é composta por 9 municípios, também foi mencionada a questão das divisas estaduais, que também é outro problema, não só do Estado do Ceará, mas é um problema de âmbito nacional, devido à falta de uma norma legal para a definição dos limites estaduais, onde foi pontuado alguns problemas relativos aos limites do Estado do Ceará com o Estado do Piauí. E aí tem uma questão histórica, né? Exatamente. Do Ceará cedeu terras para o Piauí, enfim, tem um acordo entre os estados, né? Isso. O que ocorre, que essa pendência ela tem mais de 100 anos, né? Na verdade, é uma questão que já é secular entre as divisas dos estados e até hoje ainda não foi solucionado. Envolve uma área de cerca de 2.820 km². Muito grande. Envolvendo diversos municípios, tanto do Piauí quanto do estado do Ceará. É oportuno mencionar que não está no escopo do projeto do Atlas de Divisas, mas a gente vem acompanhando, juntamente com o IBGE e a Assembleia Legislativa, esta problemática das divisas estaduais, dentro de um contexto de que, até o ano de 2009, os dois estados eles vinham conversando, tentando dialogar e chegar num consenso para a atualização das divisas municipais, levando em consideração a atual situação administrativa. Não obstante, em 2010, o Estado do Piauí impetrou uma ação no Supremo Tribunal Federal, de forma a que o Supremo Tribunal Federal se manifeste em relação a essas divisas estaduais, pleiteando o Estado do Piauí esses cerca de 2.820 quilômetros, que impacta diretamente na área territorial de alguns municípios, como, por exemplo, Poranga, onde, caso seja acatada a solicitação do Estado do Piauí, o município de Poranga irá perder cerca de 68% do seu território, assim como o município de Tianguá, que irá perder cerca de 20%. Então, dentro desse contexto, a gente vem acompanhando o desenrolar das ações que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, advogando que seja estabelecida a divisa que vem sendo praticada ao longo dos anos pelo IBGE, nos últimos censos demográficos, de forma que as localidades que vêm sendo pesquisadas pelo IBGE para o estado do Piauí fique para o Piauí. E, do mesmo modo, as localidades que vêm sendo pesquisadas pelo IBGE para o estado do Ceará fique para o estado do Ceará. E esses territórios que pegam parte de território de cidade com população dentro, não é? Com população dentro. Com população dentro, com equipamentos públicos do estado do Ceará dentro, como escolas, postos de saúde. Distritos, aí pega distritos, né? Também. Sim. E aí, dentro desse contexto, a gente vem acompanhando também essa questão das divisas interestaduais. Lopes. E quanto a esse limite, já havia um trabalho conjunto entre o IBGE, os representantes dos estados do Ceará e representantes dos estados do Piauí e as procuradorias também desses estados, em que foram inclusive a campo verificar esses limites. E a gente estava observando que o limite praticado atualmente pelo IBGE estava correto. Então, nós estávamos já partindo para um objetivo final. Ocorre que um deputado do estado do Piauí, ele não ficou satisfeito porque ele queria retroagir o limite para o período do Império. Então, evidentemente, com isso aí não foi possível concluir. Ganharíamos pelo menos aquelas belas praias de volta, por exemplo? Não fazia parte do acordo do Piauí. Que fazia parte. Né? Nós ganharíamos aquelas praias, mas perderíamos aquela região do Crateús. Até de Crateús, né? Também perderia. Né? E com isso aí ele deu entrada nesse mandato do Supremo, e o Supremo está por fazer uma análise, ninguém sabe se ele vai encaminhar essa análise para o IBGE ou se para o Exército, no sentido de rever e a partir daí tomar uma decisão. Né? Pelo visto está faltando uma mediação aí do governo federal nesse sentido aí. Está faltando essa mediação. Nós estamos aguardando, no momento o Supremo está muito cheio aí com outras questões e esperamos, enquanto isso, nós estamos trabalhando nos limites municipais para finalizar. E esperamos que saia em 2018, nós tenhamos já totalmente finalizado, aprovado essas leis. Nós estamos nos esforçando para ver se
apresentamos à Assembleia até dezembro, né? Se apresentarmos até dezembro, poderemos ter aí a oportunidade de, no primeiro semestre já de 18, já termos votado essa nova lei, né? E com isso os municípios ganhariam. Nós estamos assim trabalhando num ritmo célere porque nós queremos, para o censo 2020, ter tudo isso resolvido, de tal forma que as populações sejam contadas rigorosamente de acordo com a nova lei e satisfazendo e atendendo as populações. Evidentemente que é natural que existem municípios que não ficam satisfeitos com alguma divisão, né? Nós já temos aí algum exemplo, mas é um trabalho de ordem técnica que necessita de uma negociação política, uma articulação política entre os prefeitos e também entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ok, a gente está finalizando o programa. Eu queria ouvir de você, vocês falam muito em georreferenciamento. Exatamente o que é georreferenciamento? Isso é uma palavra moderna, tem a ver com satélite, com GPS, e comparando com a forma como era feita antigamente, né, no Império, e depois em 1951, quando foi feito o atual, a última medida oficial. Bom, tecnicamente, quais são as diferenças principais? Bom, assim, o georreferenciamento que nós comentamos é dentro de um contexto de identificar no território uma determinada feição que é definida como limite municipal por coordenadas georreferenciadas. Você, utilizando GPS ou imagens de satélite, você consegue obter coordenadas georreferenciadas e essas coordenadas desse local no território ela é única. Sim. Ou seja, você tem uma precisão em nível digamos assim, de detalhe, a partir de um determinado código, que é o georreferenciamento, desse par de coordenadas, você sabe onde você se localiza, se está no município A ou se está no município B. Então, ele facilita muito hoje em dia, porque você, antigamente, quando você tinha as cartas e não tinha a possibilidade de ter equipamentos para identificar no território as coordenadas georreferenciadas, você ficava, digamos assim, meio perdido para poder saber em que local se encontrava. E hoje, como tem a facilidade de até celulares já se consegue obter coordenadas georreferenciadas, sim, qualquer cidadão ele pode, a partir de um determinado mapa disponível em um celular, saber onde se encontra. Perfeito. As coisas mudaram muito nesse sentido. Para você ter uma ideia, nós vamos realizar agora o Censo Agropecuário de 2017, iniciaremos em 1º de outubro. E esses mapas eles já estão totalmente atualizados. O nosso recenseador ele vai andar com um DMC, que é um dispositivo móvel de coleta, que tem um GPS no local em que ele se encontrar, no sítio, na fazenda, ele já tira o georreferenciamento. E ali ele já diz o ponto em que município está, em que distrito, em que localidade. Então isso facilita muito. E é importante porque uma parte desse trabalho já vai atender limites já votados pela Assembleia. Então isso vai ser importante para o povo cearense. Sem dúvida. Tudo muito importante, isso aí tem que ser feito, está sendo feito e que bom que já está em seu final. Bom, o programa de hoje termina aqui, mas não esqueça, você pode ter acesso ao conteúdo Anuário do Ceará pelo site, acesse o endereço que está aí na tela. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a presença dos nossos convidados e a gente se vê no próximo programa. Até lá!